tema da nossa live é Destrave o medo de delegar. Vamos lá para o que eu aprendi com você que puxou minha orelha na semana passada. Vou fazer minha audiodescrição. Bom, meu nome é Evelyn Azevedo, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo curto, com algumas luzes. Hoje eu estou vestindo um vestido roxo berinjela. Atrás aqui eu estou com um quadro que eu ainda não preguei, o presente de uma cliente minha, que eu ainda não preguei. E estou praticamente com uma parede branca atrás de mim por enquanto. Muito bom, então também já aproveito, sou do Alto Cristina, Cacau. Bom, sou uma mulher de 44 anos, de cabelos curtos, cacheados, também na altura dos ombros, parece que é tendência, hein? Ah, estou com uma blusa, nós estamos meio que na paleta aqui hoje, estou com uma blusa verde meio marrom, com um colar, uso óculos que tem aresta preta, vermelha e transparente. Tem traços negros com uma mistura de povos originários, afinal é minha família. E aqui atrás eu tenho essa parede de arteira que sou, com os meus instrumentos musicais. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho, gente, uma caixinha com a letra G de Gêmeas, que foi um dos projetos que a Evelyn teve, que eu participei, que eu virei Gêmona Nossa. E para cada inicial do meu nome, eu tenho aqui guardadinho, aqui, ó. Fica aqui comigo. Vamos lá. Que linda! Vamos lá, vamos lá. Pois é, né? Nós estamos de paleta porque é o sincronismo, né? Não adianta, gente. É energia e é isso que move também a nossa, trazendo aqui para nossa conversa de hoje, é isso que também eu acredito muito que move a nossa carreira e também o empreendedorismo, né? Toda a energia que a gente coloca e toda a intencionalidade que a gente coloca flui assim de uma forma muito natural. A gente não combinou, mas eu entendo que isso é nosso, é como a gente está no mesmo propósito, na mesma energia, tudo vem fluindo, né? Então é muito bacana perceber isso assim realmente a olho nu, né? Exato, exato. Vamos puxar para o tema? Hoje a Bora. gente falou que a gente vai falar sobre delegar, né? Um desses top 3 aí das dificuldades de quando a gente começa a crescer o nosso negócio. Mas não só no negócio, eu acho que as coisas dentro de casa também, às vezes a gente precisa delegar, né? Em outros ambientes também, né? Só quando a gente tem uma empresa, quando a gente é microempreendedor, não. Né? Dentro, às vezes, do próprio CLT ali, a gente tem, quando a gente está à frente de uma equipe, a gente precisa saber delegar as atividades, né? E daí eu já trago uma pergunta: para quem é saber delegar? Já que a gente trouxe isso aqui, para quem que a gente pensou essa conversa hoje? Então, por exemplo, quando eu falo em saber delegar, eu penso que isso é para quem quer ter um aumento de produtividade. Quem sabe delegar, teoricamente, tem um aumento da sua produtividade. Ou para quem quer desenvolver sua equipe, porque delegar a gente tem que ter contato com a equipe. Tem mais, amiga? Lembra aí? Eu tenho uma listinha aqui, eu tenho uns 10 benefícios sobre saber delegar, hein? Sim, até voltando um pouquinho no começo do assunto que você falou, até quando você está no CLT, é importante você delegar. Eu acredito que quando a pessoa, né, já está com a intenção de ser promovido, de ganhar mais, ter um aumento salarial, que também é aí um dos itens que a gente pode colocar como delegar, o que você ganha, as vantagens de você delegar, quando você tem essa atitude de, mesmo fazendo a mesma atividade com os seus pares, você já ter esse olhar da importância de delegar, com certeza, isso pode não, isso é um chamariz, né, para numa possível seleção, numa possível oportunidade, já é algo que sai à frente, que te destaca dos demais que estão ali no mesmo objetivo, de repente concorrendo à mesma vaga, né? Porque delegar, ela é uma função essencial para um líder. Um líder, ele precisa saber delegar, porque ele está ali para orientar, para engajar, para incentivar, para deixar ali a equipe sempre, né, manter a equipe toda quente e, obviamente, entregar performance e resultado. E para que isso aconteça, delegar e saber para quem delegar
é uma tarefa, né? Ou seja, quando você delega também, você tem ali, acaba ganhando e estudando, é importante estudar também, reconhecer os talentos. Muito bem. A Forbes, a revista Forbes, ela trouxe que o ato de delegar, né, ela destaca que a delegação ela é uma das principais soft skills para o empreendedor, para ser desenvolvido, né? Por quê? Porque isso acaba permitindo com que ele tenham mais tempo, mais concentração nas atividades que eles precisam, então, e que precisam dele para ser desenvolvidas. Né? Então, isso foi até destacado pela Forbes, até. Olha, que legal, tá vendo? É como realmente é algo importante. E aí até vou perguntar para você aqui, Cacau, como gestora de projetos, isso é algo que está, acredito que está na sua rotina, né? Porque você está como cabeça principal ali de vários projetos que você está à frente e você precisa captar aí esses talentos para te ajudar para que esse projeto ele deslanche, né? Você tem aí alguma dica? O que que você faz no seu dia a dia? Você acessa sites, você busca networking, busca informação, busca indicação. Como é que você busca esses talentos para que você consiga, né, enfim, dar conta dos seus projetos? Boa. Acho que é isso, né? Porque o que é delegar, né? É o ato de passar o fazer de uma atividade para alguém. E esse alguém depois tem que fazer essa devolutiva para você. Então, quando eu estou em formação de equipe, acho que primeiro, networking, né? O pessoal que está na minha rede de contatos, rede de apoio, o amigo do amigo, né? A indicação de pessoas, primeiro pela energia, pelo comportamento da pessoa. E daí depois eu vejo o currículo, daí a gente vê as experiências, né? Mas por quê? Porque quando a gente delega, a gente precisa de pessoas que estejam acordadas, estejam dispostas, disponíveis, entendam do que fazem, tenham proatividade, né? Porque quem está delegando, ele tem ali, você falou, né? Esse filho que a gente às vezes tem medo de entregar tem uma responsabilidade. Não é porque eu estou te dando uma tarefa que ela não é importante, né, para um sistema. Às vezes ela é uma das tarefas mais importantes e que eu não posso fazer, ou que às vezes eu até não consigo fazer. Né? Então, eu estou delegando algo que é importante. Então, eu tenho que entender que aquela pessoa que está pegando a tarefa para a qual eu estou conduzindo, ela tenha esse senso de importância, o senso do tempo, né, que dá para esperar, que não dá e tudo mais. E, após isso, também tem a competência para poder fazer. Mas eu gosto muito de trabalhar primeiro com as redes que eu tenho, as pessoas que estão ao meu redor, porque a gente precisa sim fortalecer aquelas pessoas que estão ao nosso redor, e daí, depois disso, se por acaso não sabe, a gente abre mesmo, né? Olha, anuncia, coloca no LinkedIn, coloca um anúncio em algum lugar. Mas daí eu tento descrever o máximo possível, primeiro das soft skills, e daí depois das competências mais hard, mais técnicas mesmo. E eu vou também, assim, aproveitar e também colocar um pouco do meu ponto de vista, né, em relação a delegar. Quando a gente delega, a gente está passando não a responsabilidade, mas para alguém que saiba fazer com excelência o que a gente não sabe. E está tudo bem, a gente não vai saber de tudo, porque é praticamente impossível você saber de tudo de que você precisa, seja num CLT, seja empreendendo, né? Então, não tem problema. Poxa, eu não preciso estudar direito para saber entender um contrato. Eu posso contratar um advogado, enfim, um escritório, para que eles leiam e traduzam para a leiga aqui entender. Que às vezes, mais que a gente leia um contrato, busque informação, a gente não consegue ter aquela visão que um especialista, que uma pessoa estudou para tal. E isso em diversas situações financeiras. Poxa, eu não sei controlar entrada, saída, eu só vejo só as coisas entrando, sou completamente desorganizada, tudo bem. Contrate uma especialista em finanças, contrate um escritório de controladoria, enfim, de contabilidade, para que ele consiga e você consiga, né, como nós dissemos na outra, você consiga ficar, na outra live, você consiga ficar mais disponível para atuar no que realmente é a sua especialidade, para que, inclusive, você consiga se desenvolver melhor. Porque o tempo,
ele é escasso e ele é caro, tá? Então, inclusive, essas lives aqui estão sendo patrocinadas por nossa empresa. Porque tudo existe um patrocínio atrás, né? Não é simplesmente ligar uma câmera e começar aqui a falar, não, nós estamos disponibilizando o nosso tempo, então, para isso, as nossas empresas estão patrocinando para que essa série de lives que a gente está compartilhando aqui com vocês, elas aconteçam, né? Exatamente. Você trouxe bem um dos benefícios do delegar, né? É ter tempo para ter foco em atividades estratégicas. Então, é para isso que a gente delega, não é para a gente ficar à toa. Poderia ser também, seria mal, né? Mas é para que as outras atividades que realmente só dependem de você possam ser executadas, que são as atividades estratégicas que a gente chama, né? E as demais a gente vai delegando. Para quem mais que é, por exemplo, delegar? Para quem nunca tem estresse. Porque é isso, né? Será que essa responsabilidade, essa rigidez no trabalho, essa peculiaridade eu tenho? Né? Então, quantas vezes a gente não se vê estressado porque a gente não entende a profunda de um assunto e perde hora, ou perde, né? Ou reinveste horas e horas estudando uma coisa que a gente vai usar uma, duas, três vezes apenas. Isso a gente poderia simplesmente ter delegado para alguém que já tenha essa habilidade desenvolvida. Então, a gente também reduz o estresse, né, de saber que não vai dar para dar conta de tantas atividades, né? O dia tem 24 horas para todo mundo, para todo mundo. A gente sabe que às vezes a gente tem uns tempos aí que não corroboram, não se colaboram, né, para serem executados. Você comentou agora, né, de como que a gente busca pessoas, como eu busco pessoas aí para poder estar agindo em equipe. Eu acho que o delegar, ele faz a gente enxergar talentos. Quantas vezes a gente só uma atividade naquela pessoa que estava ali do lado, que às vezes ela se prontifica a fazer alguma coisa, que não deu certo. Ou você desenvolve uma estratégia para poder delegar e tudo, que a gente descobre um talento ali, às vezes estava adormecido, que a gente não tinha observado, a gente estava adormecido, a gente tinha observado. Então, acho que também é para isso, é para a gente poder também. Eu gosto muito dessa parte do delegar, que é criar sucessores. Eu criar sucessores, necessariamente, não quer dizer que eu estou criando pessoas Isso. para ficarem no meu espaço, é para um dia a gente poder tirar férias, tirar uma semana de descanso, sabe? Poder, eu falo que a gente tem que ter a licença para poder ser resfriado às vezes. E ter alguém que faça a nossa atividade sem que o nosso colaborador perceba a nossa ausência. Né? Então, quanto é gostoso a gente ter uma empresa onde o nosso cliente me percebeu que a gente não estava ali, porque ele está tão consiga fazendo as atividades que a gente consegue, inclusive, delegar para poder fazer uma viagem, de repente, aí, de 3, 4, uma semana, né? Porque ser empreendedor e não tirar férias não é saudável assim. Sim, e olha que você falou, que interessante, né? Que o delegar, ele também te ensina a liderar, né? E liderar de uma maneira que seja tão leve, tanto para os seus colaboradores quanto para si próprio, né? Porque você delegar e não confiar na entrega de um terceiro, de um fornecedor, de um parceiro, enfim, é muito ruim, gente. Você não consegue nem relaxar, né? Toda hora você fica checando se deu certo, se não deu certo, se entregou no prazo, se foi. É muito ruim isso. Isso gera, inclusive, doenças emocionais, né? Você fica mais estressado, irritado, não consegue dormir e te impacta em outras milhões de coisas que às vezes pode parecer que não é nada, mas isso é uma cadeia e que vai indo, independente se você é empreendedor ou se você está ali no corporativo, e quando você chega, você está ali num burnout terrível, porque você não conseguiu delegar. E como você disse também lá no começo, esse delegar, ele não é só em relação à vida profissional, mas saber delegar em casa, né? Então, você mora sozinho, tem os seus horários, mora com um parceiro, tem filhos, e vamos ali delegar, cada um faz um pouco para que as coisas consigam fluir, para que essa estafa e esse burnout, mesmo você que está aí, uma dona de casa, né, ou um dono de casa, né, homens e mulheres, enfim, que trabalham, que eu acho que, sinceramente, é o trabalho mais difícil para mim, que é ser dona de casa, porque é um trabalho que não é remunerado e está todo dia. Eu acho mais Acaba difícil.
mas é importante para todo mundo, né? O delegar não é só para quem está no corporativo e só para durante o corporativo ou durante o período que você está na empresa, mas sim a responsabilidade do dia a dia. Poxa, filho, arruma a cama, estende a roupa no varal, varre a casa, marido, esposa, enfim, vai cada um ajudando o outro para que as coisas consigam fluir e que esse delegar ele possa começar de uma forma que talvez você fale, não vou delegar, mas você começar a delegar as coisas para os próximos mesmo dentro de casa, quando você chegar no momento profissional de delegar, isso vai acontecer de uma maneira muito mais leve, né? Eu acho que essa é importante, né? De deixar leve o dia a dia. Eu acho que é uma das principais coisas que, os benefícios que traz, né? O delegado, você falou do burnout, né? Que é esse excesso de estresse que a gente não consegue extravasar, é o burnout, né? Então, a gente conseguir passar pelo dia a dia de uma forma mais leve, faz com que, inclusive, as nossas empresas resistam e vivam por mais tempo. Porque não é só resistir, né? A gente precisa viver, inclusive das nossas empresas. Então, eu acho que o delegar é muito disso. E também tem, né? Tem uma parte boa também do delegar, né? Que a gente fala, mas qual é o benefício de delegar na parte boa, assim, não só da redução da saúde, mas, por exemplo, a gente fala tanto em inovação, e às vezes a gente quer tudo pra gente. Mas como que a gente inova sozinho? Então, quando eu trago uma atividade, poxa, Evelyn, olha, eu preciso disso. Faz para mim, e a gente já tem confiança na equipe, a gente permite essa inovação. Porque a Evelyn vai fazer alguma coisa do jeito dela e vai entregar o mesmo resultado. Isso é inovar. Ou quando você está experimentando, tal, preciso fazer um podcast diferente, né? Organiza. Eu vou organizar de uma forma diferente. E isso é inovar. Né? A gente, procurando inovação, tanta coisa tecnológica, equipamento caro, às vezes inovar está na nossa equipe, só que a gente não permite porque a gente centraliza tudo ali conosco, né? Então, Boa, também acho que nossa. é isso. A inovação ela pode ser muito mais simples do que a gente imagina, né? Só trazer e colocar ali à disposição uma pessoa com um olhar diferente do seu, né? Porque o meu olhar é diferente do seu e isso é que é inovar, né? Gostei, né? É muito mais simples. Posso dizer que muitas vezes não custa nada, né? O Então, tempo é só você eu falo, realmente se eu sou dedicar. apaixonada por tecnologia, né? Gosto mesmo. Mas eu acho que a tecnologia que eu mais gosto é a social, sabe? É esse trocar, é o que vem de pessoa para pessoa, de culturas entre culturas. Eu acho que a tecnologia que eu mais gosto, que a gente poderia utilizar tanto aí fazendo atividades simples, entre aspas, porque tem umas estratégias, que é o delegar, né? Então, e Sim. agora você até falou também sobre a casa, né? De como a gente faz isso dentro de casa. Eu acho que a gente pode trazer o exemplo da casa para o nosso dia a dia. Né? Então, poxa, como é que eu começo a delegar as coisas em casa, né? Para quem tem criança pequena, sobrinho, filho e tudo mais, como é que a gente começa a delegar atividade? A gente não começa a delegar as coisas grandes. Ai, filho, por favor, toma conta do carro para mim. Não. A gente começa com arruma a cama, guarda seus brinquedos. Então, o delegar dentro da empresa, ela também começa pelas atividades pequenas e repetitivas. Então, se todo dia a pessoa está do seu lado, vê você guardando brinquedos, ela já guardou aquela informação. Então, ela vai repetir, você vai dar poucas instruções para que ela execute. E é tão bom, né, falando, né, daquela pirâmide de Maslow lá, quando a gente tem reconhecimento que foi tudo certo, que acontece a mesma coisa para quem a gente delega, né? Ela fez uma atividade pequena, fez correto, e a gente elogia, a gente vem, né, com reconhecimento, ela vai se esforçar para fazer melhor aquilo. Então, a gente começa ali do pequenininho, das atividades repetidas, né, repetitivas, e atividades pequenas também. E a gente vai crescendo a atividade conforme cresce a responsabilidade ou a competência, a habilidade para aquilo, né? Nossa, que demais. E até outra coisa também que eu acho que é importante, o que me veio despertar essa questão de delegar, é que quando você começa a enxergar os grandes líderes, os grandes investidores, eu falei, gente, não é possível. Você conversa com a pessoa tem 10 negócios, 10 empresas, tem mais tantas no forno. Como eu fiquei curiosa para tentar entender o porquê que essas pessoas conseguem ter tanta empresa e assim ainda querem mais e nunca estão satisfeitos, né? Eu falei, gente, mas como é possível a pessoa ter tantas empresas e ainda estar em busca de novos negócios, né? Aí eu entendi que é a importância do delegar, porque quando você delega, você sabe liderar e aí você tem mais tempo de realmente se desenvolver
para outros negócios, né? Você fica com o seu tempo muito mais disponível para se dedicar ao que realmente você gosta. E posso falar que quando pica, né? O empreendedorismo, que eu acho que na verdade a gente nasce com ele, né? Mas enfim, quando vem esse negócio, você quer cada vez mais, cada vez mais. E você vai aprendendo muita coisa. E o que eu observei nas pessoas, né, nos grandes investidores, nos grandes empresários, é isso. Eles não se limitam a estar com uma empresa só, e até os grandes líderes que estão hoje à frente de muitas instituições. Você olha ele ali na frente da uma instituição X, porém atrás dele, meu bem, ele tem um monte de empresas, né? Então ele consegue, a gente observando, né? Consegue ser ali um contratado, enfim, numa instituição e exercer um bom papel ali e consegue continuar investindo em outras empresas, nos seus talentos de outra forma, porque ele consegue deixar outras pessoas tocando e consegue balancear muito bem essa questão, né? De espiritualidade, relacionamento, em negócios, porque é basicamente uma base que a gente precisa ter para que, eu acredito pelo menos, né, para que as coisas fiquem de uma forma mais leve e prazerosa. Exatamente, né? As pessoas elas carregam, né, várias e várias ideias, alguns viram CNPJs, outros viram produtos, outros são planos aí de vida comum mesmo, né? Mas as pessoas vão fazendo, mas todas eu acho que é isso. Elas têm um que é mágico aí, que é saber delegar. Sozinhas, dificilmente fariam tudo o que fazem. Então, saber delegar. É óbvio que a gente está falando também de acessos, está falando de redes, né, de apoio, de suporte, a gente está falando de tudo isso, mas a gente está na atividade de delegar. Então, não adianta você ter dinheiro, acesso, e você não delega, você vai continuar sobrecarregado. Então, saber fazer isso é dispor de tempo. Foi a primeira coisa que a gente falou na live da semana passada, é ter espaço para criar. Então, se a gente está sobrecarregado com as coisas do dia a dia, a gente não tem espaço para criar, para colecionar várias e várias ideias, né? Então, acho que é isso. E daí a gente estava falando, né, de o que a gente delega, né? Uma vez que a gente tem tanto medo, às vezes, de perder esse controle, tudo que a gente pode delegar, né? Então, falamos aí das atividades repetitivas, né, que podem ser muito mais operacionais, então a gente pode delegar. Acho que tem mais duas coisas que a gente pode delegar com tranquilidade. Então, as tarefas técnicas. Então, poxa, o que eu vou fazer um relatório, de repente? É uma tarefa técnica, é uma habilidade mais técnica, né? A gente pode colocar isso no mundo de um profissional especializado. Né? Hoje, a gente faz produção de conteúdo. Eu sei fazer, mas eu posso pedir para a Evelyn fazer. Eu quero que as pessoas tenham dinheiro para contratar os seus parceiros, sim, né? Mas eu posso contratar a Evelyn para fazer essa parte de produção de conteúdo para mim. Porque você já é especializada nisso. Você vai tomar menos tempo seu do que meu para poder fazer. Né? Então, eu acho que delegar essas tarefas técnicas, eu acho que é muito importante. E a outra seriam as tarefas mais automatizadas. Né? E hoje a gente tem tanta ferramenta online, muitas delas são gratuitas. E a gente pode fazer, né, são ferramentas ou software mesmo, né? Que a gente pode um pouquinho de tudo, já deixar com que as tarefas sejam automáticas. Então, toda vez que eu receber um e-mail, ele pode mandar uma resposta para mim. Poxa, Glaucia, eu tenho medo que a inteligência artificial a gente já não sabe. Você sabe que primeiro a gente tem que parar e estudar um pouquinho que a inteligência artificial veio para ajudar, né? Mas assim, mas eu não quero colocar resposta, eu mesmo quero atender. Então, coloque uma ferramenta para que toda hora que chegue alguma coisa na sua caixa de e-mail, ele te avise. Você não precisa estar toda hora buscando. Né? Ou te avise a cada. Eu não fico o tempo todo, por exemplo, no WhatsApp ou no e-mail. Mas eu tenho uma ferramenta que me ajuda tantas horas, qual foi o resumo do dia. Daí eu vou lá e observo. Isso também poupa meu foco, né? Então, a Olha gente que tem dica várias ferramentas maravilhosa, que podem adorei. automatizar para a gente. Sim, sim, e usar ao nosso favor, né? Às vezes, foi o que você falou, talvez não seja o momento para delegar para uma pessoa, mas delegue então para a tecnologia, uai. A tecnologia aí, ela não veio para assustar, ela veio para facilitar. Basta a gente observar o que faz sentido para o nosso dia a dia ou não. Mas essa questão da automatização de notificações, eu adorei, tá, Paulo? Eu vou começar a usar porque eu não faço. Eu não faço, mas vou começar a fazer já, para Nossa, otimizar. imagina, se toda vez que você abrir a sua caixa de e-mail, você já tem separado o que é importante olhar, e-mails importantes, e
tem e-mails que às vezes são propaganda. Como a gente tem chuva de propaganda nos e-mails da gente, como é que a gente coloca que não aparecem, né? Então, o nosso foco já vai para o que é importante, a gente dá prioridade para que faz nosso dinheiro acontecer. Né? Então, Sim, já até outra coisa que você falou da importância Nossa, me perdi. Da importância. Vamos lá, volta. Da importância do delegar e do automatizar. Isso ele realmente facilita o nosso dia a dia, mas não vamos esquecer de que a gente consegue também, né, ficar tranquilo e liderar para pessoas. Vamos. Bom, cortou? Vamos fazer o dinheiro, vamos fazer o dinheiro girar, porque tudo é muita energia, né, do cara. Eu acredito muito nisso, como eu falei para você agora no começo da nossa live, por isso que as coisas fluem. Então, se a gente buscar ter uma vida mais próspera e pagar para uma pessoa executar aquele trabalho com excelência, você também vai receber clientes em excelência, né? Então, vamos fazer essa energia boa fluir entre pessoas também. exatamente, eu acho que precisa mesmo. E a gente precisa começar a fazer isso, né? A primeira pergunta, quando às vezes o pessoal vai falar de projetos, né, para mim, de plano, de colocar no papel e fazer isso funcionar, e eu pergunto, mas tá, mas por que você não contratou? Por que você não buscou ajuda? Tem gente que tem 2, 3 estagiários ali funcionando, né, trabalhando com eles e não pedem. E daí eles trazem para mim 3 itens que são, assim, acho que são os que mais tocam, né? Primeiro, é um pessoal que tem síndrome da perfeição. Se eu não fizer, ninguém vai fazer como eu. Óbvio que não. Não vai ser. Mas às vezes vão fazer bem, às vezes vão fazer com o mesmo resultado, e às vezes vão fazer com melhor do que a gente. E a gente tem que estar preparado para isso. E eu quero sempre trabalhar com pessoas que são melhores do que eu, sinceramente falando, viu, Pretinha? Também, Então, também. Até, Cacau, falando nisso que você falou de estagiário, qual que é a diferença, né? Eu, por exemplo, Evelyn, hoje, tá? Eu prefiro contratar um especialista do que contratar um estagiário, porque o estagiário eu vou precisar dedicar tempo e treinamento para ele. E esse tempo, para mim, hoje, ele obviamente que, né, comparando um estagiário em relação a dinheiro mesmo, né? Um estagiário, um especialista, os valores eles estão muito diferentes, né? Mas hoje eu, no meu negócio, eu prefiro contratar um especialista para que eu tenha mais tempo para realmente dedicar ao meu negócio. Mas isso é uma outra coisa também, na questão de delegar. Eu delego para quem? Se eu for delegar para um estagiário, então é importante que você saiba que você vai precisar de tempo para treinar essa pessoa, vai precisar ajustar. Não adianta ficar nervoso, né? Que o estagiário tem um tempo de aprendizado, você vai precisar de um tempo mesmo para se dedicar. E se você for contratar um especialista, que hoje, para mim, é o que é muito mais viável, pode ser que eu mude, mas para mim, eu prefiro hoje pegar na mão de especialista, vai me custar dinheiros muito mais do que um estagiário, mas eu vejo que eu estou ganhando muito mais em relação a tempo e a disponibilidade. exato, tá. Eu trabalhei por 10, 12 anos praticamente dando aula para jovem aprendiz, né? Na parte de empreendedorismo mesmo. Então, eu falo, eu fui uma jovem aprendiz, eu defendo muito o papel do jovem aprendiz, do estagiário, né? Que está ali começando, mas são fases. É exatamente o que você falou. Hoje, você está no período onde você não tem tempo de parar para treinar aquela pessoa certa. Mas não é só o tempo também. Eu acho que assim, qual é o papel que você vai ter? Porque quando a gente tem um estagiário, um aprendiz, ou alguém mais de senioridade menor, né, na empresa, entrando ali em juízo, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem outras questões para além do salário, né? Então, assim, é uma pessoa que eu estou formando para ser meu sucessor, para me cobrir durante umas férias, lá no futuro, não é agora, né? Então, requer um tempo. Eu estou treinando, trabalhando, colaborando com ele para que ele tenha a cultura da nossa empresa internalizada. Acho que é isso. Agora, quando a gente está no outro Uau! parceiro, é uma coisa um pouco mais rápida, né? Que você, exatamente isso, você não precisa treinar, a pessoa já tem aquela competência desenvolvida, óbvio que está desenvolvido requer um dinheiro maior, né, um investimento maior nisso, mas eu acho que são fases, exatamente isso. Para quem que a gente delega? Eu acho que é uma das coisas que nos tiram o medo, que é o segundo item que a pessoa fala, mas, poxa, mas eu tenho medo, eu não confio na minha equipe. É exatamente isso. Uma. Então, a confiança.
O quanto que eu confio para uma pessoa que está novinha, começando, o quanto que eu confio para um especialista, o quanto eu confio e como, quais são os critérios de confiar. Né? Então, eu acho que é isso, eu confio muito. Tem pessoas que estão começando a trabalhar ali com outro tipo de projeto, e confio, mas eu confio em quê? Aquilo que a gente já treinou, já combinou, já deu feedback. Então, delegar não é largar. Né? Então, uma coisa é eu instruir a pessoa para que ela faça e ela me devolve aquilo e a gente vai observar, vai acompanhar. Outra coisa é eu largar na sua mão e pensar, faz aí. Aí, Sim, né? sim. Não tem como. E até também quando você acaba de ser promovido, por exemplo, né? Às vezes você não é um jovem aprendiz, porque, na minha opinião, não tem questão de idade, né? Etarismo não existe aqui na nossa discussão, pelo menos ela não existe. É questão mesmo do conhecimento, né? Então, quando você é promovido, quando você faz uma transição de empresa, por mais que esteja ali no mesmo cargo, ou você já tenha uma idade mais sênior, né, para alguns comportamentos, é diferente. Você acaba precisando, né, ter um tempo para você aprender a cultura da empresa, para você ter essas competências, independente da sua idade, da atividade que você está exercendo, mas tudo que é novo precisa também de uma maturação, né? Então, também é muita coisa para gente também avaliar, né? Na questão, quando fala de estagiário, às vezes não, o estagiário não é questão da idade, mas sim de você estar exercendo uma atividade nova. Exato. E acho que o terceiro item que as pessoas trazem muito para mim, quando você fala que por que você não delegou isso, é o medo de perder o controle. E quando a gente está na eu empresa, tudo a gente sabe, tudo a gente faz, tudo a gente morre de fazer, né? Pega tudo a gente. E quando a gente começa a crescer a delegar, algumas coisas centralizadas, eu espero que realmente não estejam centralizadas ali conosco. A gente tem que ter a visão do todo, mas as pessoas têm medo de perder esse controle. E daí, não é sobre equipe, não é sobre como faz isso, mas é como é de você, é da sua segurança. É um trabalho que a gente tem que fazer que é interno. Né? Quanto segura eu estou com o meu papel dentro da empresa? Não é sobre se a Evelyn sabe mais ou se a Evelyn aparece mais. O quanto que eu faço para poder mostrar que o meu serviço é bom. O quanto que eu demonstro que eu sei. Né? E a insegurança, de perder o controle, é insegurança. E é própria. Né? Então, o quanto a gente também está trabalhando isso? E você saber da minha empresa, ou você colaborar tanto com a minha empresa quanto eu, ou o contrário, eu colaborar com a sua empresa, né, quanto você, não me faz pegar um pedaço da empresa para mim. Né? Me faz participante, pertencente, mas a gente não está dividindo o controle, principalmente financeiro, né, ou sobre decisões. Né? A gente só está colaborando uma com a outra. Então, perder esse medo de perder o controle, eu acho que faz parte da estratégia para começar a delegar. É, e o medo é uma questão, né? Assim, muita gente deixa de fazer muita coisa pelo medo e a falta de coragem, né? Medo a gente vai ter, mas a falta de coragem a gente precisa exercitar. E muitas pessoas sabem tratar me perguntar, Evelyn, como é que você faz? Gente, eu só eu acho que não é porque eu estou fazendo que eu não tenho medo. Eu só tenho que fazer. Tem que fazer. Muito que eu aprendi com o Minutão é que ela fala: faça o que tem que ser feito quando tiver que ser feito, na hora que tiver que ser feito. Eu tenho que fazer. Se eu não fizer esse movimento X, as outras coisas não irão acontecer. Então, não significa que a gente não tem medo, significa que a gente tem coragem de fazer. Só isso, não que a gente não tem medo. Então, muito das coisas que você falou é medo de delegar, medo de perder o controle. Vai acontecer. Mas você vê que quando você tem a coragem de delegar, né, você fica muito mais livre, as coisas fluem de uma forma muito melhor, você consegue enxergar o seu negócio, não só daquela maneira micro. Você consegue micro, médio, máximo e consegue potencializar cada vez mais. É isso que eu enxergo no meu negócio e que eu tenho aqui buscado. Obviamente, eu não estou perfeita, nunca serei, mas eu estou em busca de falar, estou com medo, mas vou com medo. Exato. E até para perder o medo, eu acho que a gente poderia elencar, não sei, de 5 a 6 atitudes, por exemplo, que a gente pode fazer para perder, entre aspas,
né, esse medo do delegar, pelo menos, né? Porque o medo de dar um passo à frente, a gente já não consegue muito. Mas pelo menos o de Verdade. delegar atividades, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer para que isso aconteça. E serve mesmo, acho até para a gente aplicar na nossa semana, né? Entender o que, que a gente tem medo de colocar na mão ali do outro para ele fazer, e daí depois entender. Então, assim, uma a gente já falou, que é o começar pequeno, né? Então, delegando pequenas atividades, atividades simples, para quê? Quem vai fazer com você, seja equipe, estagiário ou um parceiro, entenda o que você quer, né? Então, vai começando a entender a sua voz dentro da empresa. Então, atividades simples e pequenas, curtas mesmo, para que a gente possa dar o feedback rápido. Né? Não adianta fazer uma atividade simples que demora 3, 4 semanas, porque a gente não sabe se está indo bem ou não. Então, uma atividade de um dia, de uma hora, né? E a gente dá o feedback, Legal. olha, exatamente isso que eu queria. Assim, olha, foi bom, mas poderia mudar aqui, a gente fazer isso. Eu acho que essa parte de ser Bom, claro, né? Claro e objetivo. Né? Quantas vezes isso acontece com a gente, né? A gente não é claro e objetivo nas informações e fica faltando alguma coisa mesmo pela atividade. Então, ter a certeza que a pessoa que recebeu a atividade entendeu, né? sim. Porque se a gente Porque larga o lá que e é faz, básico, sim. Até uma coisa que eu falo muito, que é básico para você não é básico para mim. O que é básico para um não é básico para outro. Então, a comunicação ela é extremamente importante realmente para a gente perder o medo e conseguir delegar. A comunicação ela não pode haver ruído. E se você acha que para você está tudo bem, é o beabá, mas para outra pessoa que você está delegando não é, pergunte, questione, entendeu? Ficou alguma dúvida? Faz o que a Cacau acabou de falar. Você consegue me retornar daqui a tantas horas com o que eu te pedi? E aí vai tendo, né, vai tendo ali os ajustes para que depois, né, provavelmente a pessoa vai conseguir seguir sozinha, mas ter esse feedback, como, né, eu acho que é o principal. O feedback é muito importante para quem dá e também para quem recebe. Quando você recebe um feedback, seja ele bom ou ruim, pega aquilo e com a melhor, da melhor maneira, sabe? Não acho que a pessoa está falando aquilo lá porque a pessoa te quer mal, gente. Não, se a pessoa está com você, eu penso assim, a gente só corrige quem a gente ama, quem a gente não ama, a gente simplesmente não fala nada, né? Então, busque olhar também o feedback para o seu desenvolvimento, sabe? Não ficar achando que a pessoa não gosta de você, isso daí é muita quinta série, muito mimimi. exatamente. Você falou agora, né, do estar disponível, né? Então, eu acho que manter uma comunicação aberta e oferecer suporte, né? Então, poxa, a pessoa está começando ali com você, então mantenha-se disponível, né, para a atividade. Olha, então, se precisou, se tem dúvida, me chama, me pergunta, manda mensagem. Ou, olha, essa aqui é a atividade, e esses aqui são os materiais de referência, qualquer coisa, busca aqui o que você quer. Ou, olha, esse aqui é um modelo. Isso já é um suporte. Esse aqui é o modelo que você precisa fazer. Vai espelhando para poder fazer. Então, quando você deixa esse suporte disponível, você facilita, né, a autonomia da pessoa. Né? Ela consegue criar e trabalhar com uma facilidade um pouquinho maior. Então, acho que também é uma forma da gente perder o medo, porque se eu estou mostrando para você que tem um modelo a ser seguido, você já está dando para ela a referência do que você gosta. Então, dificilmente a pessoa vai sair daquele modelo. Né? Então, acho que para selecionar esses pequenos passos para delegar, eu acho que funciona. Deixa eu ver o que mais. Não, sabe outra coisa que funciona? Da autoridade. Porque às vezes a gente delega, mas fala assim, olha, não muda nada sem perguntar para mim. Às vezes a ideia da pessoa é Boa, tão boa, Cacau. né? Boa. E que às vezes é um dado que é muito importante, principalmente número, eu falo assim, olha, antes de alguma coisa, faz uma cópia. Eu sempre peço que a pessoa faz uma cópia, para a gente não perder o que já estava funcionando. Né? O que for de inovação, faz uma cópia e aplica em cima da inovação. Me mostra a inovação, não me mostra o anterior. Eu já quero ver que é coisa nova, né? Então, dar autoridade para a pessoa sugerir, dar autoridade para ela poder trazer uma inovação, que às vezes ela, principalmente a galera que é mais nova nossa, eles acessam tanta informação que a gente não tem esse tempo, né, de consumo. Então, quando a gente fala para ele que ele também pode participar, eu acho que eles têm que ter mais confiança para poder entregar o trabalho. Uau, adorei essa dica. É, Adorei. eu acho que é isso. O que mais? Ah, o principal que eu gosto, que eu amo, amo, amo. Celebrar o sucesso, né? Porque você foi lá, delegou, a pessoa aprendeu, fez um monte de coisa, deu certo. Não é só um obrigado.
né, gente? A gente pode colocar uma carinha no final da frase, né? Mandar uma mensagem legal, mandar um áudio, celebrar mesmo, ser uma conquista maior ainda, né? Sai para celebrar, toma um café junto na empresa, né? Faz uma vídeo mais tranquila, mais relaxada, mas a gente precisa celebrar o sucesso, é ser reconhecido e dar reconhecimento pelo trabalho feito também. Né? Porque às vezes a gente fecha um contrato bom e tudo, e a gente acha que a gente fechou. E não, né? Foi a equipe que fechou. Sim, sim, nossa, adorei a parte que eu mais gosto. Mas eu gosto de celebrar. Muito bom, muito bom. Bom, gente, acho que essa foi a live de hoje, né? Casalzinha para variar, a gente falou que ia Eu tô ficar. olhando o Amiga, a gente horário falou que ia fazer de agora, meia calma aí. hora. A gente falou que ia fazer de meia hora, sempre a gente passa. A gente passa a vida, né? É assim, as nossas trocas elas sempre passam do que a gente combinou, mas tá tudo certo. Na próxima quinta-feira, não, quarta-feira, às 15 horas, tem uma nova live aqui, e aí já será a nossa segunda, ou seja, já vamos chegar na metade desse nosso projeto, né, Cacauzinha? Espero que vocês acompanhem. Como eu disse, vai ficar aqui no Instagram, mas eu vou editar tudo direitinho, vou deixar disponível também ali no meu canal do YouTube, para que você também possa compartilhar por lá e assistir também de uma maneira mais tranquila lá no canal do YouTube. Na próxima quarta, então, nós nos encontramos. Inclusive, se vocês quiserem sugerir temas sobre carreira e empreendedorismo, gestão de projetos e produção de conteúdo, deixa aqui para a gente nos comentários que a gente quer saber tudo e também saber que vocês, se vocês estão gostando ou não desse projeto que nasceu aqui do meu coração e de Cacauzinha, para que a gente possa contribuir, compartilhar, né, o que a gente sabe e também aprender muito, né? Porque a gente, eu pelo menos aprendo sempre muito com a Cacau em todas as conversas que a gente troca. Aprendemos sempre conosco, né? Eu estava agora falando da segunda, já está na metade, eu disse, nossa, mas tem tanto tema que a gente queria falar, a gente já está na metade, é isso. Mas, assim, colaborem, tragam temas para cá, para que a gente possa ter outras temporadas também. Falem para a gente também, né? Eu trabalho muito com isso. Quais são as dicas que vocês têm para quando a gente vai delegar alguma coisa, ou algum case de sucesso, e case de insucesso também. Porque a gente fica com esse negócio de, vamos contar só o que deu certo. Não, vem aqui e conta para a gente o que não deu certo. Eu acho que é importante, né, a gente saber que isso eu não vou fazer. Ou isso, para mim, também não dá. Né? Então, conta pra gente também o que deu certo, o que não deu, alguma dica pra gente, se concorda, pode discordar também, a gente não leva pro coração, a gente toma café juntos depois, né? Sim, tá Mas tudo faz que pensa certo. E eu até aproveitando que você falou de dar certo e não dar certo, eu costumo dizer que na questão que para mim, pelo menos, eu vejo como tudo deu certo, porque até o que dá errado a gente aprende muito mais, às vezes, com os erros do que com os acertos. Porque quando você erra, você sabe que ali você não pode pisar mais, você tem que parar, respirar um pouco, tem uma visão macro, então, com o que não dá certo, que na verdade para mim dá certo também, é porque te dá a oportunidade de não errar e fazer diferente, né? Então, às vezes você teve uma empresa que não deu certo, teve um projeto que não andou, mas assim, na verdade ele deu certo sim, porque agora você sabe fazer de uma outra forma, você começou a enxergar de uma outra forma e vai deslanchar. Olha, eu demorei quatro empresas, eu fali antes de ter essa, então tá tudo certo, né? E assim, também, afinal de contas, eu não falo que elas deram errado, não, elas me ensinaram muito para eu não cometer o erro na minha quarta tentativa. E eu, pelo menos, penso dessa forma. Aí, ó, tá vendo? A gente vai, amigo, ó. e a gente aqui de novo, já confabulando o próximo. Ai, gente. Vamos lá, Eu amo isso. pessoal, obrigada por quem passou por aqui, né? Quem está passando por aqui nesse momento, obrigada. Amiga, obrigadão por esse tempo de troca, de compartilhamento. A gente se vê daqui a pouco na próxima reunião e tudo mais. A gente espera. Um beijo, até a próxima. Beijo.